Bom, e faltando um mês para as eleições, foi divulgada nesta quinta-feira mais uma pesquisa de intenções de voto para o governo de São Paulo. Acompanhe com Vitor Hugo Salina. De acordo com o Instituto Datafolha, Fernando Haddad, do PT, lidera a disputa no primeiro turno com 35% das intenções de voto, contra 31% de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, pontuou 15%. Carol Vigliar, do Unidade Popular, marcou 2%. Na sequência, aparecem Gabriel Colombo, do PCB, Antônio Jorge, do Democracia Cristã, e Elvis César, do PDT, com 1% cada. Também pontuaram 1% Vinícius Poit, do Novo, Edson Dorta, do PCO e Altino Júnior, do PSTU. No total, 12% dos entrevistados disseram que não votariam em branco ou nulo, e 10% não souberam responder. Na pesquisa espontânea, o petista Fernando Haddad lidera com 17% das intenções de voto, seguido por Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 13%. Rodrigo Garcia, do PSDB, aparece com 5%. 2% dos entrevistados disseram que votariam no atual governador, sem citar o nome de Garcia. 1% afirmou que votaria no candidato do PT, também sem citar nome. E outras respostas somaram 6%. Brancos, nulos, somaram 7%. 50% não souberam dizer. Em disputas no segundo turno, no cenário entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, o petista venceria a eleição com 51% dos votos, contra 36% do candidato do Republicanos. No total, 9% disseram que votariam em branco ou nulo. 3% não souberam responder. Haddad também venceria uma possível disputa contra o atual governador Rodrigo Garcia. O petista aparece com 48% das intenções de voto contra 38% de Garcia. Brancos, nulos, somam 11%. 3% não souberam responder. Para a pesquisa, 1.808 eleitores foram entrevistados entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo SP 04954/2022. Pois é, para analisar os números dessa pesquisa, vamos girar com os nossos comentaristas. Com a gente nesta manhã, Amanda Klein, a quem eu agradeço pela participação. Amanda, seja muito bem-vinda. Queria justamente a sua avaliação dessa pesquisa Datafolha para o governo do estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas consolidado em segundo lugar, depois Rodrigo Garcia com 15%. Você acha que esse cenário deve se consolidar e também Fernando Haddad deve ficar preocupado? Porque se nós somarmos os índices de Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas, eles já superam o índice de Fernando Haddad. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, Daniel, obrigada. Bom dia a você, Adriana Mota. Bom dia à nossa audiência. Olha, Daniel, essa coisa, eu também até tive esse momento, parece um pouco lógico, né? Ontem, quando eu vi os dados da pesquisa, de somar as intenções de voto em Rodrigo e Tarcísio e falar, bom, Haddad deve ficar preocupado. Mas se a gente for olhar nos recortes da entrevista, não é bem assim, porque muitos eleitores de Rodrigo, aliás, a maioria migraria hoje, olha, entre eleitores de Rodrigo, 30% escolhem Haddad como segunda opção e 21% escolhem Tarcísio. Então, às vezes, é um pouco contraintuitivo, mas é isso que mostra a pesquisa Datafolha. E também, num primeiro momento, nos levaria a imaginar que, sim, essa disputa repete a polarização nacional entre Lula e Bolsonaro, aqui entre os candidatos dos dois principais cabos eleitorais, Tarcísio e Haddad. Só que Rodrigo Garcia também tem crescido bastante e quando a gente olha para os números mais detalhados da entrevista, a gente vê dois indicadores importantes. Primeiro, como vocês mostraram aí, quando é feita aquela pergunta espontânea em que o entrevistador não apresenta uma cartela de votos ao eleitor, 50% ainda não dizem de bate-pronto em quem vão votar, eles não sabem o nome do seu candidato. E outro indicativo importante também é que 42% dos eleitores ainda dizem que podem mudar seus votos, enquanto 57% estão decididos. Então, veja, a gente tem um contingente bastante razoável aqui nessa eleição de São Paulo que pode promover um chacoalhão nesse próximo mês. A meu ver, ainda é um cenário bastante aberto. É lógico que para o Rodrigo Garcia,
Garcia não é uma boa notícia, na medida em que ele tem o maior tempo de rádio e TV, mais de 4 minutos, o dobro dos seus adversários, e ainda não conseguiu deslanchar, decolar nas pesquisas. Está em terceiro lugar. Mas, por outro lado, essas peças ainda podem se mexer consideravelmente no tabuleiro. Tenho para mim que será uma disputa bastante renhida e emocionante em São Paulo. Roberto Mota, bem-vindo também. Boa sexta-feira. Está quase emocionante mesmo essa disputa pelo governo de São Paulo, com os números oscilando mais do que as presidenciais. Você acredita em segundo turno nesse caso? E o que estaria alavancando o Tarcísio e tirando votos de Haddad? Bom dia, Adriana. Bom dia, Daniel. Bom dia, Amanda. Bom dia a toda a nossa audiência que acorda cedo para nos ver e nos ouvir. A emoção está em todo lugar, né, Adriana? Cada dia que começa, que a gente senta aqui para comentar as notícias, é só emoção. Eu mantenho, de uma forma geral, o meu ceticismo, que vocês já conhecem, em relação às pesquisas. No caso das disputas estaduais, me parece que a distorção apresentada pelas pesquisas tende a ser menor. E o quadro refletido tende a espelhar mais, de forma mais fiel, a realidade. O que a gente vê em São Paulo é um candidato que é uma novidade absoluta, que é o Tarcísio de Freitas, que traz com ele reputação e realizações. É como se o eleitor estivesse contratando alguém para trabalhar para ele, aí você pede para ver o currículo e você pede para ver a formação da pessoa, né? O Tarcísio tem as duas coisas, ele tem um currículo de realizações muito bom e ele tem uma formação muito boa. Já o Haddad tem uma história, no mínimo, controvertida na sua passagem como prefeito de São Paulo, né? A gente escuta muita gente falando muito mal dele, então o currículo dele não é, assim, uma unanimidade como o de Tarcísio parece ser. O Haddad parece que bateu no seu teto. O Rodrigo Garcia me parece também que tem pouca chance pelas ideias que ele vem apresentando, pelos projetos, a gente teve a chance de sabatiná-lo, e eu acho que o Daniel disse tudo. No segundo turno, no eventual segundo turno, os eleitores de Rodrigo Garcia não votarão em Haddad. Eu acho que isso é claro. E a gente vai ter um acirramento da disputa presidencial que tende a favorecer Tarcísio. Então, na minha opinião, existe a chance de não haver segundo turno em São Paulo e, acontecendo um segundo turno, se mantendo as tendências de hoje, Tarcísio é o favorito.